Olha, para vocês aí que estão nos vendo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. O importante não é a hora, o importante é que você nos assistam. É isso que a gente quer. Mais uma edição do nosso Mad Max Podcast, edição número 11. Estamos caminhando. E tenho aqui comigo agora dois convidados também especiais, todos são, né? Mas rola um valor de amizade aqui, né? Então a resenha vai ser bem gostosa. Antes de começar o programa, eu geralmente trago um momento estoico. Eu gosto da filosofia estoica e tal. Mas eu não separei nenhuma frase específica para trazer hoje, que eu geralmente trago. Mas quando eu falei, cara, a gente vai se reunir, né, eu, Isaac, André, e a primeira coisa que vem à minha mente é a amizade que a gente construiu de um tempo para cá, graças ao esporte que nos reuniu no fim das contas. E tem uma historinha legal sobre amizade, que é a primeira história que foi contada no mundo, registrada, escrita na Suméria. É a história de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como alguns gostam de falar. Então, Gilgamesh era um rei poderoso, ele era brutal, ele conquistava todos os territórios que invadia. O cara era foda. Aí os deuses olhando para aquilo, falaram: peraí, esse mortal aí tá achando que é quem? Ele está querendo se equiparar aos deuses. Precisamos controlá-lo. Então os deuses mandaram um outro personagem para poder competir, ser um adversário do Gilgamesh. Tão feroz quanto, tão bravo, tão glorioso quanto, para eles guerrearem entre si. A ideia dos deuses era que esse, então, fosse vencido, que Gilgamesh fosse vencido por esse. E, de fato, eles se embatiam, e só que eles se equiparavam. Então, eles lutavam, mas terminavam no empate. Até uma hora que eles falaram assim: brother, nós estamos aqui lutando, por que nós não une força? E dali para frente começou uma grande amizade dos dois. Então, se um só já conquistava tudo, imagina dois juntos. E aí, então, os dois juntos conquistaram praticamente o mundo todo. E os deuses falaram: puta, deu ruim. A nossa ideia deu ruim. Então, os deuses resolveram tirar o seu enviado da terra e vamos matar esse aqui. E Gilgamesh ficou sozinho e se viu no luto. Perdeu o grande amigo. Então, isso mostra nessa primeira parte da história o valor da amizade. E não só isso, que tem a ver com vocês também. Gilgamesh teve que se reinventar após a perda do amigo. Cara, quem eu sou a partir de agora? Não tenho mais o meu grande companheiro. Então ele teve que se reinventar, né? Já tinha conquistado tudo. O que eu vou fazer daqui para frente? E foi isso que Gilgamesh fez a partir daí. Foi se reinventando. Não vou contar a história inteira, porque é uma baita história, mas depois vocês podem pegar, tem no YouTube e tudo mais. Mas isso se remete a vocês dois. Porque existe um valor de amizade entre nós, né? Você pode discutir o que é amizade, mas isso é uma discussão para bar e cerveja. Isso aí eu não tomo cerveja, mas enfim. Mais um vinho, toma. Um vinhozinho vai. Mas se reinventar. Se reinventar. Então, vocês vão contar aqui as suas histórias hoje, desde o começo, e quantas reinvenções já não tiveram que fazer para chegar até aqui, né? Graças a Deus. Então, celebrando, né? Claro que isso aqui está gravado, mas celebrando o dia do profissional de educação física, temos aqui dois grandes expoentes desta profissão. Educação física. Vou começar por ordem alfabética, só por uma questão de método. Começamos com o André Augusto, não tem como ser o segundo. André Augusto é AA, era o número 1 na chamada da escola. Isso aí. Ele é graduado em Educação Física, um resumo breve aqui do seu, tá? Graduado em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. Prestei vestibular lá para odonto, passei, mas não fiz, que vai ficar no outro lugar e foi medicina. Pós-graduado em Reabilitação Cardíaca e Grupos Especiais pela OMC. Veja, mas tá que vendo? novidade.
Pós-graduado em Bodybuilding Coach pela Uniguaçu, é nóis. Formação, módulo 1 e 2 em treinamento funcional pela IHP, ou IHP em português, em Boca Raton, na Flórida. Ele é internacional. Alto nível, né? Atuou por 12 anos como professor e personal da Academia Competition, aqui em São Paulo. Gestor de Eu em Forma Eventos. Tudo junto aqui, tá aqui. A gente faz uma bagunça. Faz um evento. Empresa de cursos e palestras na área de nutrição, educação física e fisioterapia. Formado em teologia pela FATEM. Isso eu não sabia disso. Vai dar resenha, porque aqui é Um podcast só para discutir só teologia. Menino é bom, viu? Coordenou os cursos de pós-graduação de nutrição, fisiologia aplicados ao exercício, emagrecimento e metabolismo, musculação avançada. Peraí, fôlego. Na Faculdade Uniguaçu, aqui em São Paulo, Polo. Curso MI40, em Tampa, Flórida, com Ben Pakulski. Eu lembro do Ben Pakulski, cara. O cientista da musculação. O cientista. Ficava puto que não ganhava os Olímpia, mas contribuiu muito com o bodybuilding na questão da ciência. Ele ia muito atrás disso. 2 no Netflix tem o duelo de Ben Pakulski versus Brent Warren. É verdade. Fazendeiro versus... Que são opostos, né? Por assim dizer, no esporte. Sobre técnicas de execução avançadas. Participou do curso sobre princípios modernos de preparação de atletas de alto rendimento com o PhD Sergei Pavlov, russo. Com esse nome, não era de outro lugar. Atualmente faz parte do GEPSI, Grupo de Estudos em Psicologia do Exercício na USP. Olha aí a fase qualitativa do menino. Especialista em mTOR desde 2015, time de métodos de intensificação. Está cursando mestrado na USP. Que loucura. Não Só paga, tudo né? isso. Vai conversar demais. Isaac. Meu Deus. Isaac Augusto. Meu irmão. Xará Meu irmão. de segundo nome. Tamo aí, né? Augusto para você é sobrenome. É sobrenome. Quer dizer, ele não tem sobrenome, tem 2 nomes. Divino, né? Exatamente. Augustus César. Graduado em Educação Física pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, né? Pós-graduado em Prudente. Presente Prudente. O Velho Oeste. Velho Oeste Paulista. Pós-graduado em Educação Especial, Bodybuilding Coach, Musculação Avançada, Nutrição e Fisiologia do Exercício. Pós-graduando em Hormonização, Nutrição e Treinamento Feminino. Veja só, não para. Vai tentando aí. Espera aí que tem mais 20 páginas aqui. Diretor da Uniguaçu, São Paulo, desde 2019. Aqui vai caber as reinvenções. Muitas. Secretário acadêmico da Uniguaçu Brasil, de 16 a 18. Ex-técnico de tênis de mesa, lá em Presidente Prudente. Nível olímpico. 2007 a 2016. Ex-técnico de basquete sobre rodas e atletismo paralímpico, 2007 a 2015. Tempo, hein, mano? Achei que era menos tempo. A gente tem um ciclo bom aí. E classificador funcional do atletismo paralímpico pelo CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Meu Deus do céu, mas que quanta novidade que eu estou descobrindo aqui agora. André, por que educação física? Porque minha mãe queria que eu fizesse direito. Tem tudo a ver. E aí eu olhei para ela e falei a seguinte frase. E foi bem assim mesmo. Ela chegou: filho, você fala bem, se comunica bem, tem uma boa oratória.
que você não faz direito? É. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, porque se for pra fazer direito, tem que ser educação física, que é o que eu gosto. Aí entramos no direito. Fazer direito é aquilo que a gente gosta. E aí fui para educação física, não me vejo num escritório, não me vejo atrás de um computador, me vejo falando com pessoas. Sim, mas por que educação física? Porque com pessoas você poderia... Desde pequeno eu fui criado, eu morava vizinho de um clube em Suzano, na cidade de Suzano. Então a minha rotina era, eu ia para a escola, voltava da escola, almoçava e ia para o clube. Então no clube eu tinha acesso a futebol, piscina o dia inteiro, vôlei. A única coisa, o melhor presente que meu pai me deu na vida foi isso. Ele comprou um título daquele clube quando era moleque e ia eu e meus 2 irmãos para aquele clube. E a gente ficava o dia inteiro jogando bola, jogando vôlei, jogando. Então eu cresci nesse clube. E aí quando comecei ali quinta, sexta série, era a época dos jogos escolares. Sim. Então eu já entrei pro time de futebol da escola, depois entrei pro time de vôlei da escola. Comecei a jogar vôlei pela escola Suzano, tinha uma tradição muito grande com voleibol. Sim. O ginásio era na rua da minha casa, ginásio Paulo Portela, lá em Suzano. E aí fui campeão escolar 3 vezes de vôlei jogando. A altura não me proporcionou continuar no vôlei, né? Mas aí eu conhecia toda a comissão técnica ali que atuava no vôlei na cidade, o pessoal me conhecia. E aí, quando chegou a hora de fazer o vestibular, falei, poxa, eu vou fazer educação física e já entrei na faculdade empregado. Quando ficaram sabendo que eu ia fazer educação física, já me chamaram e o meu primeiro emprego na área foi como treinador de time feminino de voleibol. Comecei nesse clube que eu, desde criança, jogava ali, frequentava, depois eu passei a ser funcionário do clube, comecei a treinar o time de vôlei feminino, aí surgiu uma academia no clube. A academia era bem pequenininha, numa sala bem... E aí o rapaz, que era dono da academia, eu treinava lá naquela academia, ele me chamou e falou, poxa, você não quer tocar academia pra mim aqui? Eu tô vendo que o vôlei tá meio parado, tá meio caído lá. E eu fiz a troca. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com musculação, a academia foi crescendo. A gente saiu de 20 alunos para 150 alunos numa academia no clube. Aí me apaixonei, já gostava muito de musculação e não parei mais até hoje de trabalhar com musculação. Isso aí já faz quase 20 anos. Quase 20 anos. Tempo, hein? Dentro de salas de musculação. Dentro de sala de musculação. E aí, tocando Aprendendo, nessa área. ensinando. É isso aí. Agora é uma nova paixão, né? Que a gente vai migrando, né? Sim. Alguns anos atrás, eu não queria... Tipo assim, eu gostava de ensinar. Mas não me via como um professor, né? Aí, ó, como você disse aí no começo, né? As mutações foram ocorrendo. E hoje eu me vejo com um prazer adicional em ensinar outros professores, né? Pois é. A gente, quando entra na faculdade, a gente imaturamente até entra com uma coisa na cabeça, né? Cara, eu vou fazer educação física para trabalhar com isso, vôlei, sei lá, né? Hoje em dia o pessoal quer ser personal, mas sempre tem as fases, né? Sim. Agora, entrar na faculdade de educação física e trabalhar com atletas ou com um público especial não é comum. É uma boa história também, viu? Então conte-nos a história. Quando eu entrei em Presidente Prudente, né? Na verdade, não era para ter entrado. Porque eu só prestei 2 universidades públicas na época, né? Prestei a USP. Aí eu prestei Ciências Econômicas, né? Sim, tem tudo a ver. Eu gostava de mexer com números, gostava de economia. Já E fiz. também jogava tênis de mesa, tinha parado já por de ter jogado ainda quando prestei os vestibulares, né? Mas eu sempre gostei de esportes, então desde moleque jogava nas escolinhas de futebol, tênis de mesa, comecei a jogar, virei atleta, ganhei todos os 2 anos de escolares do infantil, os 2 anos do juvenil, participações ali nos campeonatos paulista, brasileiro, fui em alguns internacionais, né? Então assim, quando eu fui decidir o que eu vou fazer da vida,
Eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, cara, gosto de ciências econômicas, gosto de mexer com números, mas também gostava de educação física da área. Falei, bom, vou prestar os dois, vamos ver. A sua ascendência oriental teve a ver com o tênis de mesa? Não, Nada a ver? nada a ver. O que me levou ao tênis foi a escola. Lá tinha uma mesa, um dia eu tava moleque, né? Tinha rompido, tinha quebrado as pernas, se não me engano, ou luxado a perna na escola, jogando bola. Cara, a única coisa que eu podia fazer na educação física era jogar ping-pong, ficava lá Sim, mas brincando. porque nessa época quem era? Cláudio Cano, Sim, o Goiama, Goiama, nessa tudo época, japa. tudo japa. Na verdade, a gente começou por ping-pong mesmo, né? E aí depois que a gente foi evoluindo e vendo que a gente foi procurar um clube para se especializar. É. Então a gente aqui no bairro da Saúde, que é um bairro clássico japonês, a gente começou a jogar, olhar e aí, meu, se apaixonei, né, pela modalidade. Então é aquela coisa que a gente leva pro resto da vida. E aí E você foi. chegando imprudente, cara, foi, pô, preciso ver o que tem aqui em Presidente Prudente tênis de mesa. Na época não tinha nada. Só que lá tava, na época, Época, quando que era essa época? 2004 ali, quando eu entrei. Só que Fazer 20 tinha anos essa porra. só 20 aninhos. E naquela época tinha o que lá? A pista de atletismo da Unesp, que é onde estava o celeiro do atletismo brasileiro. Então o quarteto olímpico estava lá, todos os velocistas, né? Então a proximidade ficou muito perto da gente ali da área de atletas de alta performance, né? E quando eu conheci, entrei a fundo, fui pesquisando, queria entrar em grupos de extensão, então a gente começou a criar projetos dentro da Unesp, né? E aí a gente criou alguns, assim, Nasce um Atleta, Talento Olímpico. Só que o meu orientador, ele foi atleta do atletismo, Gazabin. E aí o Gazabin falou, meu, vamos continuar. E a gente foi criando e trazendo, e trabalhava com crianças, né? Da periferia, levava para a pista para iniciar o atletismo. É. E o Paralímpico entra quando eu conheço o Paulo Brancati, que é um outro professor, só que ele dava aula da área da adaptado. E, meu, a gente falou, cara, que fantástico esse mundo. Cara, saber sobre as deficiências, saber sobre cada processo. Aí sim eu tive que estudar muito mais a parte de anatomia, a parte de movimento, cinesiologia, para entender aonde estava a limitação e até onde eu poderia chegar. E aí, quando a gente implanta lá, cara, todo mundo olhou torto pra gente. A Imagina. gente fala, o pessoal naquela época falou assim: vocês são loucos, vocês vão matar os caras aí. Falou, não, cara, a gente tá baseado em ciência, a gente vai tentar aqui. Não, e todo mundo virava a cara pra gente. Então era eu, João, E Daniel, por trabalhar com com atletas com alguma pessoas, deficiência. e isso dentro da pista onde tava os atletas olímpicos, profissionais, né, os pica. E a gente no horário separado, a gente trabalhava com esse público, né? Então, o pessoal olhava torto e falava, vocês vão matar esses caras, que não sei o quê. Só que a gente estava convicto que aquilo ali é o que a gente queria. E aí foi o que a gente desenvolveu. Depois a gente criou uma associação. Como é que era o cenário do Paralímpico, do para-atleta no Brasil nessa época? Onde que tinha? Eu não tinha nada. Olha, ainda tava surgindo, né? Porque quando ele surge no Brasil, eram duas federações. Então existia uma briga. Então ia ter uns Jogos Paralímpicos, né? E lá atrás eram duas federações, uma de São Paulo e uma do Rio. Que aí queriam levar os atletas, então tinha aquela disputa, entre aspas, assim. E aí depois que foi fomentado e criado o Comitê Paralímpico Brasileiro. E ali a gente estava no início, né? Ali na época a gente tinha um Andrezinho, que ele foi um dos maiores medalhistas brasileiros nas Paralimpíadas. Então ele começou em Atlanta, então ele já veio lá de trás, só que era um grupo 96. 96, só que é um grupo muito pequeno. E aí quando a gente entra no cenário, que a gente começa a descobrir, o comitê estava nas fraldas ainda. Então ele já estava começando a criar, só que eram pessoas comprometidas que queriam a evolução do esporte paralímpico. Então, quando a gente pega e começa a ter um incentivo, a gente vê aquele crescimento vir para logo chegar ao que é hoje, né? Tá entre pelo menos as 10 melhores seleções do mundo nas Paralimpíadas ali. Então, isso assim é gratificante em poder saber que a gente contribuiu para Sim, isso, né? né? Então, participando dos primeiros, o João hoje que ele é um amigo particular nosso ali e
que começou com a gente, hoje ele é chefe da classificação brasileira e um dos principais classificadores funcionais do mundo. E é doutor pela Unicamp, estuda somente isso, né? E outro dia até a esposa dele estava brincando, ela queria matar ele. Porque ele tá viajando tanto que mal fica em casa, né? Então, Cara, que legal saber disso. Eu tava viajando aqui, isso dá até uma disciplina, hein? Até uma dá. disciplina que falta essa porra aí. Atividades adaptadas. É, falar em disciplina que falta, Andrezão também, não de deficiência, mas grupos especiais, como uma insuficiência, né? Aqui você que é cardíaca, cadê aqui? Grupos especiais, cardíaco e grupos especiais, Isso, né? isso. Que é um nicho também muito interessante, muita gente é desenganada, né? Ouve de médico, meu, você não pode mais treinar, fazer atividade física, hein? E aí vem contra também, como o Isaac encontrou resistência para trabalhar com paratletas, você tá louco, vai matar os caras. Também há uma certa resistência, hoje talvez melhor, mas tá mais tranquilo, mas você tá louco, vai colocar um infartado para andar, para correr, para treinar. Como é que é? Por que você olhou para esse lado? E como é que é trabalhar com essa galera? O que eu pensei, né? Eu tinha muita segurança em montar treinamento para quem é saudável. Uhum. E o que eu percebia? Que havia uma insegurança da minha parte em montar treinos para pessoas com problemas. Então, poxa, montar treino para quem tá zero bala é comigo mesmo, ok. Mas e se vier um obeso? Se vier um hipertenso? Se vier um cardiopata? Um diabético? Eu preciso ter algum diferencial para poder atender esse cara de uma maneira com segurança, né? E ter um diferencial, porque aqui na academia aqui onde eu trabalhava, Competition, você tem ali 50 personagens. Uhum. Então você precisa ter um diferencial. E eu falei, vou estudar isso para que seja um diferencial. E aí comecei a estudar isso. E o que mais a gente vê é o seguinte, né? Pegando a frase, né? Ninguém é proibido de fazer nenhuma atividade. Você precisa saber adaptar a atividade à pessoa. Então não tem exercício proibido, tem pessoa proibida de fazer aquele exercício. Perfeito. E antigamente era muito assim, né? O hipertenso não pode treinar musculação. E hoje a gente sabe que a musculação é um dos melhores remédios para quem é hipertenso, para quem é cardiopata. Primeira linha É de um tratamento. ambiente muito controlado. É muito mais fácil você controlar um treino de musculação do que um treino cardio. Então você pode falar muito melhor do que eu, Márcio, porque você é médico. Então, por exemplo, quando você tem um treino aeróbio, qual que é a característica dele? A frequência cardíaca vai subir e se manter alta durante toda a atividade. Alta o quê? A quanto? Acima dos níveis de normalidade. Então, se é 80 batimentos, que seja 100. Ela vai se manter a 100 durante 1 hora, 30 minutos, o tempo de duração da atividade. Já a musculação tem uma característica diferente. Ela pode até subir, mas ela não fica continuamente alta. Então ela tem um pico e depois ela no intervalo ela baixa. Ela tem um pico e depois baixa. Então é muito mais fácil a gente controlar esse cenário do que o cenário muitas vezes do aeróbio, né? Então, conforme a gente vai aprendendo a trabalhar, a gente consegue resultado com cardiopata, com hipertenso, com obeso, com pessoal diabético, né? Poxa, a questão da diabetes aí, pô, fazer contração muscular é o melhor remédio, né? Vamos diminuir o remédio do povo, colocar esse tipo de atividade. Então, eu procurei esse nicho para poder ter um diferencial, né? Do mesmo jeito que foi a questão do bodybuilding, que é a minha, porque é meio totalmente diferente, são né? opostos, São opostos. polarizados. É. Exatamente. Eu procurei um para cuidar da questão de saúde e outro para ir ao extremo. É o extremo da. Porque aí eu falei, poxa, beleza, já tenho segurança para trabalhar com a galera normal, já tenho segurança para trabalhar com a galera que está vindo com alguma dificuldade, algum problema de saúde, alguma situação especial, e agora vou partir pro extremo, e era um esporte que eu sempre gostei, né? Sempre gostei, sempre admirei. Eu lembro que lá em Suzano, no mesmo ginásio Paulo Portela, eu vi o Fernando Noronha Maradona, que é hoje nosso parceiro aqui. Se eu não me engano,
entre 2006 e 2008 ali, ele foi competir um sul-americano de fisiculturismo lá no Paulo Portela. Eu tirei uma foto com ele lá. Ah, que louco. E eu vendo Nossa. aqueles monstros ali. Então eu vendo aquilo, eu falava, cara, que legal. Eu consegui entrar no backstage, consegui tirar foto com o pessoal. Então, aí eu falei, poxa, agora eu vou procurar uma pós que me ajude a transformar o físico das pessoas no extremo. E aí depois veio a nossa vontade também de competir, aí é outra, Aí é uma outra resenha que a gente outra vai ter resenha. ainda. Vai ter ainda. Falar em outras modalidades, outras buscas, você, na verdade, começou com o tênis de mesa antes de fazer a faculdade, foi para a faculdade, trabalhou com grupos especiais, mas não deixou o tênis de mesa. Não, Não. não. Não, ainda eu segui ainda, né? Eu comecei lá depois com os projetos com a prefeitura, só que a gente tinha aquelas limitações, né? Que é prefeitura. O André conhece bem para trabalhar com vôlei, né? Então aí juntamos com toda a comunidade Nikkei da época lá de Presidente Prudente e a gente abriu uma associação e abriu um clube. E nesse clube a gente tinha essa liberdade de poder trabalhar a sério, né? Então aí a gente começou a periodizar treinos, então a gente tinha turmas de iniciantes, tinha turma já avançado. A gente já começou a juntar com a turma do avançado 2 períodos de treinamento. Então eles estavam, que a gente fez uma parceria na época com uma academia. Então a gente sabia da importância já de eles fazerem um fortalecimento e dependendo do momento periodizar para determinado até chegar à próxima competição, aquelas cargas que a gente utilizaria, né? Então, depois disso daí, a gente conseguiu ali conquistar diversos títulos, né? Então, jogos regionais, a gente sempre começa assim, jogos escolares, jogos da juventude, jogos regionais, aí quando começa a ir para os abertos, aí a gente começa a participar dos paulistas, começa a ir para alguns campeonatos brasileiros, e aí a molecada começou a dar resultado. Então, a gente veio com uma formação de base muito forte, Sim. que foi transformando até chegar numa das meninas que acabou sendo campeã brasileira, né? Então a gente falou assim, pô, a gente conseguiu abater pelo menos a primeira meta. Então a gente sabia que seria difícil, porque Presidente Prudente é longe. É. Então todos os campeonatos estão regionalizados em Fora São desse- Paulo, que é só capital, ou Rio, ou Sul, né? Então sempre a locomoção é difícil. E aí fazia aquelas parcerias com as prefeituras, aí os atletas competiam por outras cidades, que aí começavam a vir as propostas, né? Não eram muito altas, mas pelo menos assim, tinha uma proposta na qual ele ganhava um dinheirinho para poder competir por uma determinada cidade. Então, assim, nessa parte a evolução começou a aparecer e a gente começou a ter uma visibilidade na região. Aí depois eu virei presidente da liga, né? Aí a gente criou uma liga de tênis de mesa lá do Oeste Paulista. Começamos ali com 11 cidades, depois já tinha mais de 40 cidades ali participando, né? Então, um campeonato que tinha 100, 120 pessoas, começou a aparecer 300, 400 pessoas adeptas ao tênis de mesa, né? E aí a gente começou a fazer o que é a evolução da região. Então, Marília já era uma cidade forte, aí começa a aparecer Tupã, começa a aparecer Assis, todas as cidadezinhas que a gente nunca ouviu falar às vezes, Alvinlândia aparecia. Alvinlândia eu nunca ouvi falar. Então, Abraço tipo, pelo fato de Alvinlândia. então, assim, a gente teve essa grata surpresa, né? Então, a gente conseguiu, através de um trabalho sério, fazer a evolução não só da modalidade na cidade de Prudente, como também em toda a região. toda ali. Agora, pegando esse gancho ainda do tênis de mesa, a gente falou aqui dos maiores nomes, Cláudio Cano, Hugo Yama. Tivemos agora um atleta, Caldeirão. Calderon, Hugo né? Calderano. Caldeirão. Mas Calderano. Caldeirão. Mas a impressão, pelo menos a minha impressão, como espectador de televisão de uma Olimpíada, a gente parece que tinha mais representatividade no tênis de mesa há um tempo atrás. Parece que deu uma caída, ou eu tô errado, não estão aparecendo apenas. Na verdade, assim, né? Tudo é um efeito midiático, né? Então, assim, hoje ele tá entre os 6 melhores do mundo, que é coisa que nenhum brasileiro já tinha chego. É que também Mas ele não está no Brasil, né? Ele não, tá ele compete fora, compete na Alemanha, joga para uma equipe. Hoje, é aquela coisa, quando qualquer atleta em qualquer modalidade
primeira coisa que ele vai ter, vai precisar é do patrocínio. É o pai que vai patrocinar. E o tênis de mesa, por ser um esporte caro, onde necessita de material, e normalmente o material é de fora, é importado, então uma borracha ali chega a custar, de um lado, 400 a 500 reais. Caraca. Então, assim, você precisando de duas, mais a madeira que é especial. E aí, dependendo da madeira, é 1.500, é 800, tem madeira de 2.000. Então, assim, é um esporte caro. E hoje, quem pratica muito são pessoas de um poder aquisitivo maior. Então, por isso que ele não é tão difundido. Porque que nem na China, um exemplo seria a China hoje. Por que a China é a maior potência do mundo no tênis de mesa e em alguns outros esportes? Ah, todo mundo joga tênis de mesa. Eles têm mesas de concreto em todos os parques. Então, todos os lugares eles incentivam ali a ter alguém jogando. Então, o campeonato dos caras, o que o nosso brasileiro tem aqui de 500, 600 participantes, o deles lá, até você chegar no nacional, você passa por diversas camadas ali. Aí você tem mais de 20 a 50 mil pessoas só federadas lá. Aqui não chega a 1.000. Então, assim, a diferença é muito grande. E aí eles levam de uma... Porque eles sabem que já é potencial olímpico, Sim. que vai trazer medalha. Então, assim, e aí é aquela história. Quanto mais gente jogando, mais a evolução acontece e mais você consegue tirar aquela joia rara do meio daquele monte. É onde saem as pessoas diferenciadas. Já o Calderano é um moleque que surgiu. Ele escolheu o vôlei ou o tênis de mesa. Aí ele foi pro tênis de mesa, onde ele tinha uma facilidade de aprendizado e coordenativa para fazer e jogar o tênis de mesa. Os técnicos viram e a evolução dele foi muito rápida. E não é à toa que depois ele só foi embora do Brasil. Para quê? Para poder jogar pelo menos as maiores ligas hoje que são na Europa, né? Ah, você jogava tênis de mesa na escola? Eu tenho uma história muito boa com tênis de mesa, né? Ué. Eu sou casado Ah, com uma mestiça japonesa e o pai dela era treinador da seleção brasileira de tênis de mesa. eu não E sabia. treinou o Cláudio Cano, Foi. treinou o Goiama. Então, meu sogro, Tsukasa Kuano, ele era treinador da seleção brasileira de tênis de mesa. Então, a minha esposa era jogadora, ela tem 6 irmãos. O programa deles era esse. A família ia jogar tênis de mesa e ela tinha uma irmã gêmea, tem uma irmã gêmea, e ela jogava dupla com a irmã gêmea. Então, os irmãos, era a semana inteira o pai treinando as crianças. Lá a China era na casa dela, praticamente. Aí Todo chama André, mundo André, vem jogava. jogar com nós aí. E aí, depois que eu conheci o Isaac, eu apresentei minha esposa pro Isaac e eles conhecem a mesma galera do tênis de mesa. É, E o porque pai se- dela foi treinador. Se o mundo do fisiculturismo no Brasil é pequeno, imagina o tênis de mesa. Tênis de mesa é Sim. pequeno também. Bem Então eu pequeno. tenho essa história. Mas Suzano tinha associação cultural. Suzano tem muito japonês. É, Então É muito a forte. Então, associação cultural Mojito. ali era tênis de mesa direto. Eu já fui algumas vezes tentar jogar, mas era muito ruim. Aí, aí o sensei nem olhava pra mim. Falava, esse aí não tem talento. Não tem talento, não. Não, então, Vamos com mas- isso. Pangaré. Essa é uma história curiosa, mas eu quero que você me conte uma outra história curiosa aqui. Porque Boca Raton, na Flórida, né? Andrezão foi parar em Boca Raton, na Flórida. Primeira formação formação módulo 1 e 2 em treinamento funcional. É Como é que foi essa história? uma metodologia, né, que veio para o Brasil através de um cubano chamado Juan Carlos Santana. E quem trouxe foi Fernando Jäger, um brasileiro que gostou muito dessa metodologia, trouxe. Como eu trabalhava aqui na Competition, e o Fernando Jäger veio com essa missão de trazer um treinamento para essa galera da Competition, aí a gente teve contato com essa metodologia de treinamento funcional. Então ele era cubano, é cubano, né, o Juan Carlos Santana, e ele tem um instituto lá em Boca Raton. Inclusive preparou o Vitor Belfort numa das últimas lutas, quando ele lutou com o Jacaré. O Vitor Belfort foi preparado com essa metodologia, tudo. Então eu tive contato, mas eu sempre fui o cara mais da musculação mais tradicional. Porém, como a empresa estava investindo e abrindo uma área muito grande de treinamento funcional aqui, eu falei, não, vou fazer porque eu preciso ter essa ferramenta a mais na minha caixinha.
E aí fui e fiz essa metodologia, né? Entendo da metodologia, mas a minha linha é mais para musculação São tradicional. tradicional. E aí eu falei, já que tem essa metodologia em Boca Raton, eu vou na UMI Fora, que é em Tampa, que é ali pertinho. E aí fiz o tradicional lá em Tampa, com o Ben Pakurski e a academia hoje, quem treina lá é o Nick Walker, né? O Nick Walker, que é um fenômeno aí, ganhou o Arnold Classic, vai bater no top 5 do Olympia esse ano, com certeza. É um menino que é um prodígio aí, É. Mass Monster, Monstro, né? gigantesco. Mutante. Mas Derek Lunsford, que é campeão da 212, treina lá, Kamal Elgarni, o pessoal tava lá esses dias, o Pacho tava lá, o Cariani foi pra Cariani. lá, o pessoal foi dar um pulo pra lá. E em 2017 eu já tava lá estudando com os caras, né? Então a gente dá os nossos pulinhos também Claro. de cara, né? Aliás, como é que foi esse contato com o Ben Pakulski? Como é que era a proximidade com ele? Como é que era essa relação? Cara, foi um camp de 3 dias lá na academia, né? Eu fiquei sabendo desse curso e eu falei, cara, eu precisava arrumar um jeito de ir, né? Aí eu falei, mas como é que eu vou falar pra minha mulher que eu vou investir $1.000 num curso, mais passagem aérea, mais hospedagem? Aí eu tive uma grande ideia, né? Não falar. Não! Cheguei e falei, amor, nós vamos fazer o seguinte, vamos pra Disney. Boa. Vamos pra Disney, você tá precisando de umas férias. Eu acho que você tá precisando. E ali em Boca Raton, a gente é amigo de um casal que a gente foi padrinho de casamento, tudo. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai pra Boca Raton, você já visita a sua amiga. E eu vou ali 3 dias ali, ó. Eu já volto. Ali pertinho e já volto. Aí fui e fiz o curso. Mas esse curso saiu caro, né? Porque foi os $1.000 do curso, a passagem, estadia, mais milão pra mulher ficar feliz os 3 dias, mais os gastos. Mas foi muito bom. Mas uma valeu a experiência pena. muito Vale a grande. pena, né? E ali, assim, tinha gente de todos os lugares do mundo ali, né? Era uma turma e ele ficou com a gente o dia inteiro, o tempo todo, e foi o ambiente da academia, né? Então, o ambiente da academia, você chegava na academia, digitava o seu código, entrava, e foi a primeira vez que eu tive contato com um CT assim, né? Sim. Então, você entrava e tinha suplemento à vontade em cima da mesa. Aí eu falei, como é que funciona? É para vender isso aqui? Aí o pessoal, não. Não. Se você não fez sua refeição antes do treino, você pode abrir aqui, esquentar no micro-ondas. Tinha freezer com marmita, porcionadinha, bonitinho. Tinha os suplementos, já tava tudo incluso na sua... O vestiário, tudo. Livros, uma biblioteca sobre treinamento lá. Então foi muito legal, porque assim, ele dava a parte teórica, então tipo assim, dia de puxa. Então ele falava de peito, bíceps, posterior de peito, bíceps, posterior de ombro. E ele mostrava toda a anatomia, a metodologia dele, e à tarde a gente ia treinar com ele. E ele vinha corrigindo, os professores dele vinham também, corrigiam. Aí no outro dia, treino de peito, ombro, tríceps, no outro dia, perna. Então foi muito legal, tenho fotos aqui e tudo. Então foi bem legal você ver como eles treinavam lá, esse camp. Então, tudo que a gente está vendo rolar hoje aqui, né, uns 4, 5 anos depois, já via que acontecia lá. Então, Lá. por isso que o esporte Deu essa desenvolve muito lá, e aqui vai dar, né, na minha previsão aí, que nos próximos 5 anos vai dar um boom muito grande no nosso esporte fisiculturismo aqui no Brasil. Cara, assim, você teve essa oportunidade de ir para lá e ver coisas que não tinham aqui na época e tal. É realmente diferente, na época, pelo menos, era diferente. Porque às vezes você tem uma expectativa, você vai para um lugar, pô, da hora, né? Um cara que tem um renome, competir no Olímpia e tal, com a Kuski. E aí você, pô, deve ser muito louco, né? Tem um valor, o custo e tal. Mas aí você vai lá e fala assim, não é muito diferente daquilo que eu já vi lá no Brasil e tal. Tinha muitas coisas diferentes, eram algumas coisas diferentes. O que você pode trazer de novo e aplicar com seus alunos aqui? Primeira coisa que é muito diferente, o maquinário, cara. Máquina de tudo quanto é jeito, tudo quanto é angulação, variação. A estante de pesos lá, cara, dumbbells de 100 quilos. Eu nunca tinha visto um dumbbell de 100 quilos. Depois eu vou te mostrar uma foto aqui, cara. Um dumbbell cromadão de 100 quilos, assim.
E o ambiente, cara. Você entrava na academia, era aquele rockão tocando. Você olhava para a parede e via a assinatura, Ronnie Coleman escrito ali. Todo mundo que passou pela academia. Então, assim, o ambiente te chama para treinar, sabe? Certo. Então, assim, isso era diferente. Com relação ao trabalho do Pakurski, ele é muito técnico, cara. Ele é muito técnico, ele vai muito na execução, ele é... Então, assim, às vezes você acha que o cara era brutamontes, cara, mas assim, ele era muito técnico, muito científico, ele vinha falar de neurociência, ele vinha falar de treinamento em jejum há 5 anos atrás. Pô, mas como assim treinamento em jejum, musculação em jejum e tal? E aí ele explicava toda a questão, como eu treino de manhã pela manhã, esse glicogênio não vai ser captado no café da manhã, é a refeição anterior que vale. Então são conceitos que a gente tá trazendo agora. Então, assim, para mim foi muito bom viver essa experiência. Mas, por exemplo, comentei com você aqui ontem, eu estava lá no Ironberg. Certo. Aí você viu um ambiente como aquele, e semana passada eu estava na Overall, Uhum. lá em Balneário. Balneário. Então, assim, você começa a ver que para o nosso esporte, porque é totalmente diferente, o Regis sempre fala isso, né? Sim. Existe o esporte fisiculturismo e existe a musculação recreacional. Então a gente vê o boom das academias, então, por exemplo, as redes, academia de redes, tudo. Então é a galera do recreacional. Ela tá indo ali jogar o ping-pong, fazendo uma analogia. Certo. Fazendo uma analogia com o esporte do Isaac aqui. Agora, você fala para um cara do ping-pong, do tênis de mesa que ele joga ping-pong, ele fica bravo. Porque ele fala, o quê? Ping-pong não. Aqui é tênis de mesa, ou seja, apesar de usar raquete, apesar de usar a mesa, ter redinha e bolinha, é algo completamente diferente. Então, o que eu vi ali na Overall semana passada, o que eu vi hoje aqui, ontem aqui, 2 horas da manhã, a galera treinando, cara. 11 horas da manhã, a galera treinando e treinando. E aí você vê o William Martins passar, o Boff passar. Então, aquele ambiente faz você treinar mais pesado. Aquele ambiente, aí depois você vai para uma sala de pose treinar. Sim, tudo contagia. Então, aí você fala, isso aqui é o fisiculturismo. Então, agora a gente está começando no Brasil ter ambientes que incentivam você a conhecer melhor o esporte, é aquela galera que aí vai crescer demais, né? E aí, por exemplo, a gente tem aqui a Gaviões, que é uma academia aqui em São Paulo, que é tipicamente desse público mesmo, que gosta de competir. Então você vai entrar no vestiário lá, você vai ver alguém posando lá na Gaviões. Você vai entrar ali no Ironberg, você já tem um espaço para isso. Eu fui domingo de manhã lá na Overall, só tinha cara gigante treinando. A Alan Bonadman treinando ali, então um IFBB Pro treinando. Então isso, e acaba que vai virando seletivo, né? A tribo vai buscando aquele lugar e aí você vai fazendo vários nichos de atletas e vai começar a surgir muito, né? Vai começar a crescer muito. Mas é diferente. É diferente. Ainda bem que não foi esse curso não foi com o Brent Warren. Senão a técnica seria diferente, o maquinário seria outro inexistente. Seria uma corda, Sim, mas seria mas também ficaria muito grande difícil. também, porque o Brent Exatamente. era... O Andrezão falou um negócio que a gente sabe e tal, que fala ping-pong, né? Quer dizer, popularmente, ping-pong é tênis de mesa, não é ping-pong. Mas todo mundo começa na escola jogando o ping-pong. E não, aí você tá bom, você é bom, eu jogo tênis de mesa. E mais do que isso, eu me lembro dos atletas mais antigos, né? Alguns poucos hoje, né? A pegada na raquete. A raquete a gente pegava assim, eu não tenho Caneta. E você vê a galera profissa. Segurando mais hoje como clássico, né? Pois é. Me explica qual a diferença básica, pegar a caneta, ou alguém é mais forte. Por que a gente não pega aqui? Porque a gente acha que tem mais controle pegando caneta. Isso, na verdade tem 3 estilos, né, hoje, né? Então, hoje tem o caneta, mesmo, você segura como se fosse uma caneta, os 3 dedos atrás da raquete mais quadrada. Caso que é o Cláudio Cano, Goiama, né? Tinha alguns outros atletas também mais famosos.
Kintaixu, e aí vai, né? Só que o clássico, que é aquele que você segura no cabo, como se estivesse no tênis, segurando em L aqui quase, ela tem a facilidade do backhand. O caneta, ele tem aqui só um back for, pode ser forte, mas aí tem que se fazer um movimento muito maior. Só que aí o clássico, ele tem a liberdade desse backhand. Então é muito mais fácil você bater de forehand aqui de direita e depois já virar para bater um backhand do que um caneta, que quando você sai aqui, você tem que entrar com o cotovelo para dentro do corpo para poder fazer o movimento. E tem o classineta depois disso, que é a mesma pegada do caneta, só que quando você bate aqui, você pode bater com as costas da raquete. Então é uma variação que é como se fosse um clássico com um caneteiro. Então você usa a borracha de trás para poder bater aqui. Qual a vantagem de um de outro? O caneteiro tem a liberdade do punho, ele trabalha mais efeito, ele consegue dar mais potência na bola. Aí vem a questão também da parte de aquela história de bioenergética, de toda a ação do corpo. Então, quando você está com um clássico, a sua linha da mão fica em forma de L. Quando você está no caneteiro, você está com ela estendida. Então, você consegue aplicar mais força no golpe de caneteiro. Porque aí você pega no final da angulação e da força. Então, assim, tem as vantagens e desvantagens. O caneteiro não tem muito back, mas compensação, a potência do forehand dele é muito maior. Então, o efeito no saque, que é principalmente hoje que é uma das... Que a gente fala assim, cara, é uma arma hoje que se o cara saber trabalhar bem, ele consegue já preparar as bolas que ele vai atacar. Então, é tudo estratégia. Ele vai saber o efeito que dá para a bola voltar da forma que ele quer que ela volte. Então, ou o cara come o saque, como a gente fala, ou ele devolve da forma que a gente espera que ele devolva, para a gente já iniciar. Então, é sempre estratégico o jogo. Se jogar por jogar, você perde. Então, você tem que conhecer o adversário, saber qual que é a dificuldade, e aí qual que é, às vezes, também a dificuldade dele com a pegada da raquete, se ele é caneteiro, se ele é clássico, se ele tem mais dificuldade em pegar bolas alongadas ou em cima do corpo, qual que é a potência que ele consegue aplicar. Então, você estuda o adversário durante o jogo para poder aplicar toda a sua metodologia naquela para tentar ganhar a partida. Entendi. Não, o André falou um negócio de... Tem academias que é para treino recreativo, tem academias que é para o bodybuilding. E eu lembro de uma vez, eu acho que foi o Goiama, num evento, ele era assim, se você conseguisse rebater o saque dele, você ganhava alguma coisa que era bem valiosa. Sim, e tal. E claro que ninguém conseguiu rebater, isso aqui no Brasil, o saque, mostrando a distância abissal que existe em profissional, de ponta, enfim, de nível olímpico, né? E quem joga o ping-pong recreativo e tal. Cara, é um negócio... A gente olha nos Jogos Olímpicos, a chance que nós temos de ver o tênis de mesa é nas Olimpíadas, isso é para o grande público, né? Cara, essa daí... Eu vou até te contar, essa parte aí de... Que os caras falam assim, não, se você pegar, você ganha um carro. Se você ganhar, você ganha um prêmio, R$2.000. Mas qual que também tem a desvantagem para quem tá lá, que vai rebater o saque do atleta, tudo. Normalmente, a raquete que eles colocam do lado oposto, que você vai segurar para rebater, é uma raquete muito rápida, que a gente fala. Que a borracha, na hora que a bolinha encosta, ela tem tanta aderência que ela bate e já espirra. Então é para um controle de um profissional. A malandragem. Aí você vai dar um efeito forte, pesado, Uma pessoa comum não sabe que raquete está segurando. Um profissional sabe que aquela borracha é mais rápida ou ela tem mais aderência. Então, assim, depende da espessura da madeira, se a madeira é carbonada, não é essa de fibra. Então tem tudo isso. E aí a pessoa que não conhece, ela não quer encosta, porque essa bolinha já vem com força e a mesma força é aplicada. Agora, se você pega a pessoa que está acostumada a jogar com madeira, que é o que a gente sempre brincava no ping-pong, cara, se a pessoa vai lá e você dá um saque mais forte pro seu cara, faz assim com a madeira e repassa, e bate normal. A madeira tira o efeito, né? Na verdade, se tirasse então, aí também tem aquela coisa assim, da onde que vem o efeito? Da aderência. A madeira não tem aderência. Então, o que ela faz? Quando a bolinha vem na rotação,
ela continua a rotação, então ela vem com o efeito para cima aqui. Ela bate na madeira, ela vem e ela continua a rotação. Só que quando ela volta, não é que ela inverte o efeito, é o mesmo giro da bolinha, só que vai com o efeito para baixo. Então você muda. Então, assim, tem todas as Todos coisinhas. macetes. Tem. Todos macetes. Então, se eu tiver um novo evento desse, eu. Não, peraí, eu trouxe a minha. Aí eles não vão deixar usar, você vai ver. Tem jeito. Tem um momento no Mad Max Podcast que chama-se Bate-Bola. Falando em tênis e mesa, olha aí. São perguntas diretas e rápidas com respostas também diretas e rápidas. A gente nunca consegue, mas vamos tentar. Começando com o André, ordem alfabética. Justo. Andrezão, um arrependimento. Desistir de algumas coisas. Boa. Porque tudo que eu fui até o fim, deu certo. Incrível, né? Quando a gente erra, muitas vezes é que vai dar certo, né? Pode não dar na primeira, na segunda, mas Sim. vai dar certo. É só não desistir. É só não desistir, insistir. Zacão, um desejo. Ah, pensando aqui. Não pegar trânsito todo dia, viu? A gente tem percebido o seu desespero, que Rapaz todo do dia céu. você posta. Olha aqui, vem pra São Olha. Paulo, né? Que tal que é gostoso, né? O trânsito. Pegar 2 horinhas de trânsito, às vezes. Acontece alguma coisinha, Então, sei você lá, paga. desejo um helicóptero. Desejar um helicóptero seria bom. Seria bom, né? Seria bom. Tá certo. Um sonho. Sonho. Tá chegando, hein? Está entre os 5 melhores da minha área no Brasil, no tema que eu falo. Por favor, o tema. Treinamento. A gente sabe, mas a galera quer saber. Treinamento, musculação e hipertrofia. Então eu quero ser uma das 5 maiores referências nos próximos anos. Mas quem falou que você não é? Por isso que eu falei que tá chegando. Isacão, uma vitória. Ah, é uma vitória. Olha, ser diretor da Uniguaçu todos os dias é uma vitória, viu? Né, não É tem uma nada- grande responsabilidade. É. Faz tempo, hein, mano? Nossa. A educação física é Uma paixão. uma paixão. O esporte é. Um orgulho e uma paixão. Andrezão, você falou em arrependimento, mas você mudaria alguma coisa na sua vida? Cara, eu não mudaria não, porque eu percebo que existe um propósito em tudo que foi acontecendo e até nas coisas que deram erradas. Perfeito. Então, sei lá, eu sei que é jogo rápido, né? Não, você pode dissertar. Mas, Você pode ter todo direito de dissertar. por exemplo, assim como o treino, você precisa de uma dificuldade para evoluir o seu físico. E o que que é o treino? O que que é a musculação? É você impor uma dificuldade que seu corpo não está acostumado para ele melhorar. O que que são os nãos que a vida te dá? O que que são os erros que você comete? Você pode sofrer na hora. Um pé na bunda que você toma de uma namorada no colégio. Tudo isso é o quê? Você não sabe o que você está passando na hora. E porque você não tem maturidade para saber. Mas depois de algum tempo, você entende. Fala, ah, é por isso. Que aí quando surge uma oportunidade, você fala, agora eu estou preparado. Se eu não tivesse tomado aquele não, eu não tava. Se não tivesse sido difícil. Então é mais ou menos isso daí. É mais ou menos. A gente escolhe a vida que a gente quer ter, não é isso? E se eu escolhi uma vida é porque eu não escolhi as outras que eu podia ter. Então, essa questão de mudaria alguma coisa realmente é bobagem, porque alguém pode responder assim, cara, eu mudaria isso que eu não queria ter sentido essa dor, esse desconforto. Trocaria por outro, qualquer, se fosse uma outra vida escolhida. Tá? Eu Exatamente. concordo com você também. Uma qualidade, Isaac. Olha, é difícil. É difícil não se qualificar. É. A pessoa amiga e amizade, né? Com todo mundo, relacionamento. Eu sei disso. Pra quem não sabe, Isaac foi meio babá de mim quando eu comecei a dar as aulas, né? Ah, já tava junto ali. Desde que, mesmo quando era na Orion, estávamos aqui em São Paulo e tal, Trezão.
Mas né, Marcião, tudo bem, não sei o quê. Mas quando eu ia pra fora, você também tava lá, ia me pegar no aeroporto, me levar no hotel, Marcião, tudo bem, beleza. Cuidado, meu menino. Dava o suporte. Dava todo o suporte, cara. Né? Vai ficando mal acostumado, né? Vai. Pô, André Zacão, cadê o, né? Tá faltando aqui o travesseiro, tá meio torto, mano. Deixa que eu Pera faça aí. o cafuné, tá? Bruno, desculpa, foi sem querer. Mais ou menos assim. Andrezão, definição, André por André. Um cara que ele não é o mais inteligente, mas ele é esforçado. Ele não larga o osso, não. E eu sou adaptável, cara. Você é Eu sou mesmo. adaptável. Então, Vai dar uma função para você, desempenha da melhor maneira que você pode. eu me adapto E bem. sabe onde eu vi isso, cara? Eu vi no Arnold, desse ano. É. Te colocaram lá, Andrezão, você vai fazer um negócio aqui. Que negócio? Negócio que você nunca fez na vida. E fez. Com maestria. Brilhantemente. Foi. Parecia que fazia anos. Foi lá no Brincou, backstage, é. falou com atletas de outras modalidades, falou com a galera. Falou com o cachorro louco. Como diz a Dona Irã Barbosa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então eu acredito muito nisso, né, Marcelo? Até pela essa questão da teologia que eu fiz aí. Eu acredito assim que nada, absolutamente nada que aparece na minha vida é à toa. Então, se apareceu, é porque eu vou ter capacidade para fazer. O que eu não posso ter é medo. Exato. Que o medo, ele tira o que você tem, toda a sua capacidade, ele te trava. Então, eu vou para cima. Ou medo talvez, agarrado. não sei se vão concordar comigo, não é que o medo, não vou ter medo, mas o medo te dá coragem. Apesar do medo, você vai, né? Vou com Então, medo você mesmo. tem coragem, né? Apesar, puta, cara, não sei, né? Mas porque se você não for, você já perdeu. Sim. Não, eu tô com receio aqui, mas eu tenho coragem para fazer e vai. E você, de fato, tem essa flexibilidade toda. É um cara realmente, como sua mãe estava certa, comunicativo. Esse é. Isaac por Isaac. Cara, eu sou muito coração, viu? É verdade. Eu gosto. Cara, é um dos maus que a gente sempre conversa, até passei por psicólogo sobre isso. Às vezes eu penso mais nas pessoas antes do que pensar em mim. Então, a gente trabalha todos os lados, né? Mas eu me preocupo demais com as pessoas que estão à minha volta. Então, eu sempre quero estar acolhendo, quero estar junto. É amizade mesmo, você É tá junto. amizade, é. É que às vezes quando você passa desse ponto, fica faltando para você mesmo. Você Exato. dá muito pros outros. Falando em amizade, coração, doação, gentileza. No início da era cristã, a religião era dogmática, incontestável, não tinha que dar explicação de nada. Aí veio a Idade Média e houve ali no início um certo conflito entre a razão e a fé entre cristãos, Santo Agostinho. Mas a igreja conseguiu conciliar, de certo modo, inclusive para que a razão explicasse a própria fé. E aí vem o cara e fala que fez teologia. O cara fez teologia, Isaac. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Formado pela FATEB. Que ano que foi isso? Por que você fez teologia? E o que é que você traz da teologia consigo até hoje? Cara, a teologia, assim, que eu, desde criancinha, ia pra igreja, né? A mãe levava na igreja. A igreja era na esquina de casa também, igual era, ou era no clube ou era na igreja. Atravessou, pô, que eu vou. De um lado do clube e do outro lado da igreja. E ali eu fui criado na igreja e todos os primos, a família toda ali na mesma igreja. Então minha avó tinha ajudado, meu avô tinha ajudado a construir a igreja e tal. Então desde pequenininho ia escola dominical e culto, escola dominical, culto. E cresci indo, né?
E aí, o que que acontece? Quando eu estava lá nos meus 17, 18 anos, viagem de formatura, Porto Seguro. Uau! Bora tocar o terror, bora tocar o terror. É aquele moleque criado na igreja, É, falou assim, é a hora da liberdade. eu vou para a formatura e vai ser a minha libertação, né? E aí, o que que aconteceu, cara? É por isso que eu falo, tudo acontece com um propósito, Marcelo, na minha vida. E aí, o que que aconteceu? Eu já tinha começado a pagar a formatura. Mas por uma coisa boba, eu briguei, nem por motivo, eu briguei com os meus melhores amigos na sala de aula. Mas briguei do ponto que eu tive que mudar de carteira no terceiro ano e não conversava com mais ninguém na sala. Ficou aquele clima de porcaria e todo mundo ia na formatura, na viagem. Aí eu falei, eu não vou mais nessa viagem também, não. Eu não era essa bosta. E aí o meu pai tinha ido num curso de teologia intensivo. E ele falou, filho, eu fui num curso em Goiânia. Gostei demais do curso. Já que você não vai na formatura, na viagem da formatura para Porto Seguro, por que você não vai lá passar um mês? Aí eu peguei e falei, eu vou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí eu peguei e fui para passar um mês. Eu já ia na igreja desde criança, falei, vou lá aprender alguma coisa. E eu fiquei apaixonado, cara. Fiquei esse mês lá, eu fiquei apaixonado, comecei a estudar escatologia, hermenêutica, homilética, as matérias ali, Novo Testamento, Velho Testamento, bibliologia, geografia bíblica. Comecei a estudar e comecei a gostar. E aí, quando acabou esse um mês, os caras lançaram o curso de 1 ano. Ó, para quem gostou, tal, tem o curso de 1 ano intensivo. Aí, o que eu já estava matriculado na educação física. Já tinha uma namorada lá, tal, e ela já tinha ficado um mês. E eu senti muito forte o chamado, né? Quem é religioso sabe o que A fez. vocação. Senti, cara, e foi um mês ali, cara. Eu sentindo muito forte. Fica um ano, fica um ano, fica um ano. Aí eu voltei para São Paulo, terminei o namoro, tranquei a faculdade e voltei para fazer 1 ano. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu era um menino criado dentro das asas da mãe. E lá eu fui com 18 anos, eu era o mais novo da escola, dividi uma casa com um homem de 40 anos, homem de 28 anos, então ou eu amadurecia, ou eu não ia ser respeitado. E aí me colocaram com 6 meses, eu era líder da turma já. Então, os primeiros 6 meses eu cuidava da cozinha, cuidava da casa, tive que aprender a cozinhar, tive que aprender. Então, eu tive que amadurecer rápido. Então, eu tive que me adaptar. E aí, com 6 meses, a turma antiga se formou e aí elegeram um novo líder da turma. Então, eu liderava homens de 40 anos, com 18. Então, aí eu falava, opa, ou eu evoluo ou ninguém me respeita. Então, foi o start. Aí, voltei para São Paulo, formado desse 1 ano, comecei a estudar a educação física e também me matriculei numa de teologia. E fui fazendo, aí fiz 4 anos de teologia e educação física. Em 2015 eu disputei meu primeiro campeonato de fisiculturismo e quando eu terminei o campeonato, eu ganhei uma bolsa de estudos em New Jersey para ficar mais 6 meses estudando teologia lá. Eu, minha esposa, na época eu já estava casado, e fui. Então eu tenho 2 paixões, né? Tenho o trabalho na igreja e fui líder de jovens na igreja durante 7 anos, uma igreja muito grande lá em Suzano, evoluiu muito a igreja. Canto lá no louvor, faço parte A do gente grupo vê. de louvor. E assim, você falou entre as duas profissões, ou entre as 2 paixões, qual que é a ligação entre elas? Eu exerço nas minhas aulas, eu encaro minhas aulas, todo curso que eu ministro, como uma chance de tocar as pessoas. Eu só tenho uma chance de tocar o coração daquela pessoa e de, através do meu dom de ensinar, melhorar a vida dela. Seja através de um treino na aula de personal, ou seja através de uma aula de personal onde eu vou dar conhecimento para essa pessoa, para ela mudar a história da família dela.
E isso vai uma história de ontem. Eu estava lá na Ironberg, um aluno me encontrou, ele falou, oi, tudo bom, André? Eu falei, oi, tal. Ele percebeu que eu não conhecia ele. Falou, ó, você não deve estar lembrado, mas eu fiz um curso com você e eu queria te agradecer. Tá até nos meus stories aqui a foto com ele. Eu falei, por quê? Ele falou, porque depois do curso que eu fiz com você, eu consegui 15 novos alunos de personal. E aí, você tem noção do que 15 novos alunos de personal pode fazer na vida da família desse rapaz? Ele pode dar uma escola melhor para a filha dele, ele pode ajudar a mãe dele pagando um plano de saúde melhor, ele pode tirar as férias, ele pode ser aquele menino que quando falou que ia fazer educação física, a mãe pediu para fazer direito, e ele comprou a briga e não era respeitado pela família, mas hoje com 15 alunos ele chega com um carro bacana na festa de fim de ano. Então eu acredito fortemente que quando eu exerço bem a educação física, eu consigo cumprir também o meu chamado, que é cuidar de pessoas, É isso. né? Cuido do corpo e cuido do espírito também, quando precisa. Que é tão necessário quanto. Eu tava lá no começo, hein? Quando você Talvez começou. deve ser bom o curso dele mesmo, cara. Pelo menos Rapaz. o curso do MTO que ele faz com o Maurício. Tem um Sim. personal lá em Bragança, que eu fiz uma amizade, é o Rafael. O Rafael tava meio perdido, né? Meio estagnado ali, saiu da faculdade, aquela coisa, né? Sai da faculdade, vai Pra personal. onde, né? Ele queria algo mais, não sabia por onde começar, enfim. Eu falei, cara, faz um curso. Mas você me indica um. Aí vocês iam lançar um curso aqui em São Paulo. Eu faz isso aqui, ó. Andrezão, Maurício, eles são foda, eles são pica, eles vão. Você vai gostar. Será, mas vai. Pega a tua grana, se organiza, vai lá e faz. Aí ele veio, fez. Voltou, cara, maravilhado. Pô, que legal pra cacete, eu mandei com os caras e tal, não sei o quê. E gostou porque fez um segundo depois. O mesmo curso, ele fez 2 vezes. Isso é uma doideira, Márcio, porque tem gente que fez 3, 4 cursos. E o conteúdo, assim, ele muda, mas a essência é parecida, né? E aí você vê, assim, você começa a colher os depoimentos das pessoas, assim. Então, assim, é o que eu falei pra você. Hoje em dia eu tenho uma paixão muito grande em ensinar, porque eu consigo atingir muito mais pessoas, né? Então, se cada professor tem 10 alunos, e num curso desse eu atinjo em média 100 professores, estou atingindo 1000 pessoas. Exatamente. Por E aquela final de história, semana. né? É muito... E você sempre foi preparado. Você sempre esteve preparado, né? Você lembra quando foi a primeira aula da voz? Vocês dois têm parte nisso aí. O Andrezão, teólogo, formado em educação física, formado, tá, dá os cursos e tal. Ele procura fazer o que gosta e tem como se reinventar, como ele falou. Sim. Me dão uma missão, eu vou lá e faço o meu melhor. Você fez educação física, fez a sua história com para-atletas, tênis de mesa, mas aí saiu de Prudente, né? A convite. Daniel faz, que ideia aqui, não sei o quê. E hoje você ainda está envolvido no esporte, mas de outra maneira. Exatamente. Na Como é que essa verdade, transição aconteceu? foi em 2016, né? Ali eu já tava. Cara, só um adendo, né? 2015 foi o ano que eu quase surtei, porque no ano inteiro, com 52 fins de semana que a gente tem no calendário, eu viajei 48. Então aquilo ali eu passei sexta, sábado, domingo em algum lugar. Ou era no Nordeste, era em Porto Alegre, ou era no Norte, ou era no Mato Grosso. Em algum canto eu tava lá em algum final de semana. Ou no interior de São Paulo, né? 2016, que aí eu já comecei a estar dentro, na época antiga BBSFS, que era já com o Regis, com o Rafa, com o Daniel, surgiu a oportunidade de fazer a escolha ali. Ou você fica imprudente e segue com o tênis de mesa, segue com os esportes, ou você vai para Cascavel e começa algo novo e inédito na tua vida. Cara, a gente ficou, vai, não vai. Meu, abracei a causa e me joguei para Cascavel. Fui muito bem recebido pelo Regis, Daniel também foi para lá. Foi ali que surgiu o começo
da nossa parceria com a Uniguaçu e hoje somos todos Uniguaçu, né? Então, essa transição no começo foi difícil, porque uma pessoa nova, paulistano, indo morar no Paraná, as pessoas no começo te olham diferente lá. No Paraná. Tem aquele certo olhar assim, esses paulistas. Se acham. Placa de São Paulo, sabe aquela coisa? Mas assim, no todo a gente foi muito bem recebido, né? E lá a gente começou o trabalho mesmo de crescimento. E aí a gente começa a distribuir o bodybuilder pelo país. Então a gente centraliza tudo em Cascavel e todos os cursos começam a rodar pelo país. Na época a gente tinha mais de 20 cursos rodando pelo Brasil inteiro, em várias cidades, desde Manaus, Porto Porque no início era Velho. bodybuilding coach. Exatamente. E inovador, inédito, único. E agora, final do ano ali, para março de 2023, aquela novidade, a gente vai ter 20 pós-graduações rodando aqui em São Paulo. Então são pós que não Digo acabam pra mais. você, talvez mais do que isso. Não é que eles têm- Tá sabendo? Tô? Filho da mãe. Eu vou contar pro Andrezão. Seguinte, no começo você vendia. A Fazia gente... trabalho de vender e tal. Que é uma atividade completamente diferente daquilo que você foi Comercial. formado. Mas você se mostrou excelente Cara, nas vendas aí. qual que é a relação que eu faço, né, em educação física com a parte comercial? Cara, você tem que aprender a conversar com as pessoas. Você tem que estar sempre ali mostrando o porquê, como e o que vai fazer de diferente na vida dessas pessoas, né? Então, quando você fala sobre a profissionalização dessa pessoa, é o que pode agregar na vida dela. Como o André falou aqui, né? O que ele tocava nas pessoas, ali no coração das pessoas para dar um direcionamento. E o comercial ele tem que saber fazer isso. Para onde você fazendo isso aqui, para onde que vai te levar? Qual que é o degrau a mais que você vai ganhar ali na tua vida, na sua vida profissional? Até mesmo na pessoal, que eu até costumo falar às vezes, o personal ele tá tão cego que ele só quer aluno, 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 e ele é bom, só que ele não tem vida, não tem família, não tem, ele só foca naquilo, e aí só uma chavezinha que ele muda com às vezes uma palestra, uma aula, ele enxerga que, não, pera, eu preciso ter minha vida também, então onde que eu vou aumentar aqui? Talvez eu melhore meu atendimento para cada um, aumento o meu valor e atendo menos, só que eu ganho a mesma coisa e tenho uma vida sobre isso. Então, às vezes, todo mundo precisa de direcionamento. E a gente também precisa. Eu tive meu direcionamento nessa parte comercial. Graças a Deus deu super certo, né? Isso daí também não posso ter o que reclamar. E com isso, eu apresentei esse pedacinho para as pessoas. Então eu consegui fazer o que eu mais gostava, tanto de um lado quanto do outro. Muito legal isso. André, a gente vive um momento muito interessante do fisiculturismo no Brasil, crescendo. A própria criação do CT da Ironberg é prova disso. Vários atletas brasileiros hoje no Mr. Olímpia. Então, a gente está surfando numa onda bem legal. A gente também faz parte dessa história com a Power Bodybuilding Coach. Mas você falou, mas eu gosto de tocar as pessoas e como personal eu vou tocar de 10 alunos e tal, mas como dando curso, eu multiplico isso para 1.000, porque são 100 professores, cada um tiver 10 alunos, são 1.000. Só que a atividade dentro da sala de musculação é uma coisa e dando curso é outra coisa. Agora, os assuntos sejam os mesmos. Você gosta de dar aula, tem esse dom, a sua natureza é de professor, sempre foi. Agora, para o futuro, você vai investir mais nessa questão, na carreira do professor, ou não, nunca vai deixar a sala de... Porque personal, vamos lá, eu até agradeço você, mudou seu horário para vir para cá, começa, sei lá, às 6 da manhã e vai deixar às 9, 10 da noite. É uma vida bastante sacrificada, a gente gosta, mas cansa, né? E o curso não é que não cansa, mas é outra vivência, outra qualidade de vida é outra, por assim dizer, como o Isaac acabou de dizer. Você vai direcionar a tua vida mais para cursos? Como é que você vê essa questão sua para o futuro? Eu estou nesse processo de transição.
né? Então, há alguns anos atrás, eu tinha 23 alunos de personal. Então, era aula das 6 da manhã, 10 da noite, pau na máquina. E eu queria ser o melhor personal da academia. Eu queria ser o cara que tinha mais alunos. Quando você vai ficando mais velho, você vai pensando, hoje eu vou bater aqui 39. Eu me vejo fazendo isso até os 50? Não me vejo. Então eu comecei a programar uma transição. Então eu comecei organizando cursos, que foi com essa Eu Informa, e comecei a organizar cursos. Eu Informa é uma empresa. É uma empresa de eventos. E aí o que aconteceu? Eu comecei a organizar alguns eventos. Quando voltei dos Estados Unidos, pedi a Deus uma estratégia. Falei, papai, do jeito que tá, Me não vou mostra. não vou aguentar. Me dá uma estratégia. E eu voltei com essa estratégia de começar a organizar. No primeiro evento que eu fiz, eu consegui pôr 94 professores no evento. E eu investi na questão da experiência da pessoa, do cliente. Então, eu não queria só uma palestra. Eu queria que a pessoa chegasse num auditório legal, com um coffee break legal. E comecei a fazer várias parcerias que me possibilitaram isso. Que tivesse eu fazia uma mini feira fitness em cada curso. Sorteio para os participantes, fazia uma bagunça. O segundo evento já começou a bombar, terceiro evento, e a galera, eu fui fazendo meu mailing, e aí eu sempre tive vontade de ensinar, mas eu falei, poxa, eu não posso abrir o show de qualquer maneira. Então, eu sou uma banda desconhecida, mas eu posso abrir o show pro Iron Maiden, eu posso abrir o show pro famoso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu contratava um cara famoso, e eu ia e comecei a dar uma palhinha, falar meia horinha antes. E aí, o que acontece? Fui me desenvolvendo. Aí, na malandragem, o que eu fazia? Depois eu alugava uma sala, colocava 60 pessoas na sala, R$30 que fosse. Eu não queria o dinheiro. Eu queria bater foto de eu dando aula. E pegar o feedback da galera. E aí, gostaram? Pô, muito bom o curso e tal. E aí comecei a postar. E aí o pessoal da Uniguaçu viu. Eu era aluno na época. Aí eu marcava o Regis, marcava o Daniel, marcava o cara. Você tem que ser malandro. Tô ficando velho, não é besta? Você tem que ser malandro. Tô ficando velho, não é besta? E aí, com isso, eu lembro que o Daniel veio e era um curso que eu organizei do Dudu Halush, do Adam e do Dr. Luiz na época. E a gente colocou 160 pessoas e tinha mais 60 na lista de espera. Nisso o Daniel falou, pô, você sabe organizar, hein, garoto? Você não quer ajudar a gente a coordenar aqui em São Paulo o polo da Uniguaçu? E aí foi onde eu comecei a trabalhar junto com o Isaac. Né? Mais pra frente eu cheguei pro Isaac e falei, Isaac... Não, calma, nessa época saco. eu morava em Cascavel e eu coordenava ele de lá, como é que tá as coisas aí, André e tal. E aí a gente foi fazer uma transição, né? Eu falei, Isaac, eu tô todo final de semana, evento, mas eu preciso ter o prazer de ensinar. E aí surgiu uma oportunidade, né? Não, e eu falava pra ele assim, cara, deixa uma aula pronta. De uma aula dessa pós aqui, ó, pronta, porque a sua hora vai chegar. Aí um professor passou mal e foi sensacional pra ele, porque, cara, passou mal, não tinha como substituir. Aí o André falou, cara, tô aqui. Aí eu falei, ele tá lá, vamos pelo menos dar essa aula como bônus pros alunos e vamos ver o que os alunos acham. Foi lá, deu um puta show, pegamos o feedback, os caras falaram, porra, que aula do caralho, né, velho? O cara mandou muito bem, putz, era isso que a gente precisava, então é isso. Então vou começar a testar. E a partir daí eu comecei a ver que, por exemplo, tá hora de transicionar. Aí eu comecei a aumentar as aulas, um mestrado que eu nunca tinha imaginado fazer um mestrado. Pô, lá eu passei no vestibular porque caiu meu RG na frente da UFMC lá. E os caras chamaram. E aí o que acontece? Como a gente é adaptável, conheci pessoas que me apresentaram o grupo de estudo da USP, comecei a frequentar, o pessoal gostou de mim. Então hoje o trabalho está bem encaminhado. Inclusive essa semana eu tô com 2 orientadores
né? Eu vou trabalhar com perfis comportamentais e treinamento para achar o melhor tipo de treinamento para cada perfil comportamental, buscar um padrão Muito legal. validado para isso, que é para ajudar as pessoas a continuarem e não desistirem da atividade física. Talvez você aí que está em casa desistiu porque não montaram um treino de acordo com o que você gosta, de acordo com suas preferências. Uma experiência ruim. A gente estava falando Provavelmente. aqui antes de começar, pessoas que tiveram experiência ruim com o treinamento, porque o professor não teve esse feeling de fazer essa leitura. E agora eu estou migrando para essa parte aí educacional. Acho importante ainda continuar dando as aulas, como você falou, para que eu possa ter um pezinho na prática e isso me conecta com a minha plateia. Sim. Quando eu falo na aula, ó, amanhã às 6 da manhã eu tô dando aula igual você, chega a sair lágrima do olho dos alunos da aula. E eles sentem que o que eu falo ali é verdadeiro, eu sei o dia a dia deles, isso traz uma conexão. Mas o planejamento é gradativamente eu diminuir essas aulas presenciais de personal, montar a minha equipe de professores e colocar os professores com a minha metodologia cuidando dos alunos. E aí eu vou mais para a área de treinamento. Mas isso aí a gente vai. Vamos. Cara, é muito legal isso daqui, né? Porque transição é uma coisa planejada, né? E quando vai dando certo, é muito legal. E uma curiosidade aqui, apenas talvez nós nos tornemos mestres ao mesmo tempo e o meu mestrado também é em educação física. Aí, ó. Olha aqui. Aí, ó. Contrário, você já fez a transição, né? Estamos na luta. Então, existe possibilidade de você voltar a ensinar como para educação física, como foi no passado, ou não? Você Cara, está hoje eu agora acho empenhado bem em difícil. ser diretor, né? Gerenciar essa questão toda de ensino. Então, hoje eu tô mais focado, né, nessa área, né, junto com a Uniguaçu, na parte de direcionamento aqui em São Paulo, de dirigir de uma forma que os professores fiquem tranquilos em poder dar aula conosco, né? Então, existe por trás das cortinas, todo esse trabalho que nós fazemos, né? Então, hoje, eu acho que eu não me vejo mais dando aula. E tem coisas que ninguém sabe, né? Que eu também já dei palestras junto com o Claudinei Quirino nas caravanas do Sesc. Ele, na época, dava iniciação e falava sobre o esporte olímpico, eu falava do paralímpico, do atletismo, né? Então, a gente palestrava juntos, cara, é sensacional, né? Eu já dei alguns cursos da área da educação especial e sempre gostei de falar bastante, falava até demais. Só que, né, hoje eu me vejo mais atrás da mesa, fazendo acontecer, como diriam muitos, né? De ver se tá tudo certo, se o polo tá correndo tudo bem, poder auxiliar o crescimento ainda mais da empresa, que, se Deus quiser, vai dar. O salto ainda vai ser muito maior. Viu? Vai ser maior assim. Que bom que você encontrou sua praia de verdade. E que bom que você voltou. Ah, tamo aí, né? Com tudo. Seguinte, tem uma hora aqui no Mad Max Podcast que chama-se Inversão de Eixo. Cadê a V? Culpa dela. Vocês têm o direito de fazer uma pergunta para mim, qualquer pergunta. Rapaz, E eu ainda sou obrigado a responder. Se não tiverem pergunta também, então beleza. Vai lá, né, se der alguma perguntinha. bora lá. Eu tenho esse lado da teologia. Mas eu sei que você também tem. Então, conta pra gente, Marcião. Conta pra galera que tá lá em casa. Como é que foi? Você também teve essa questão da teologia? Conta aí pra galera, Marcião. Eu, como você, também frequentava a igreja, no caso, a igreja católica. Fui coroinha, né? Depois cresci, não era mais coroinha, eu participava do encontro de jovens, liderava um grupo de jovens na igreja, eu era mariano, né? Filhos de Maria, aquela coisa toda. E com 17 anos mais ou menos, eu decidi que queria ser padre. Falei com o padre da paróquia, lá na minha região, lá da paróquia, e falei, padre, eu quero ser padre. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho, quer dizer, com 16, 17, eu não tenho certeza de bosta nenhuma, mas eu achava que eu tinha.
Achava que tinha certeza. Então tá bom. Falamos lá com a minha mãe, né? Minha mãe, tem certeza? Eu falei, tenho. E aí fiz a minha malinha e fui lá pro seminário e tal. E lá, de fato, imersão total, né? Você fica enclausurado 24 horas. As atividades rotineiras do lugar, limpar e tal, e reza, e estuda a Bíblia, né? Inclusive o livro que eu mais gostei foi Jó. Achei muito legal, até hoje eu leio de novo, porque Jó é mostra muito muito, bom. ensina muito a cada vez que a gente lê. Parece que é inédito a cada vez que a gente lê, né? E nessa batalha da vida, Jó ensina muito. Enfim, até um certo momento que eu percebi que não era para mim ser padre, era demais. Eu não ia ser um melhor padre do que seria melhor médico. Então, eu acabei saindo. Confesso que me decepcionei um pouquinho com o que se ensinava dentro da igreja. Não concordava com algumas coisas dali. A gente também é colocado à prova quando você estuda filosofia, para ver se você é realmente da fé, porque a filosofia é lógica, né? Então é a razão ali batendo de frente. E eu percebi que não era mais o meu momento de ser padre. E, enfim, fiz a minha faculdade, segui meu rumo. Hoje eu não posso dizer que eu sou católico, não frequento mais a igreja católica como eu fazia quando era mais jovem. Sou cristão, acredito em Jesus Cristo como nosso Deus, apesar da minha via de filosofia, e procuro seguir os seus ensinamentos, cujo emblema é o amor. Sim. É isso? Muito bom, muito Exatamente. bom. Bom, uma perguntinha tranquila, vai, já que estamos gravando no dia do educador físico, do profissional de educação física, né? Marcelo, você que veio de uma família de professores de educação física, o que te levou a fazer medicina? Cara, vou te falar, vocês vão dar risada, tudo bem? Eu queria, quando era muito pequenininho, eu queria ser lixeiro. Eu queria ser lixeiro porque lixeiro usa luva. E eu achava aquilo heróico. Parecia que era um super-herói. Aí eu cresci mais um pouquinho e falei, tem outra profissão que usa luva? Nada contra o pessoal da limpeza, fundamental, mas aí, médico usa luva. Então eu quis ser médico por causa da luva, cara. Por causa de usar luvas. Que diferente, hein? Que diferente. E, de fato, me tornei cirurgião, que usa luva, que outros médicos podem não usar, dependendo da especialidade, né? Por causa disso. E não só a luvas, cara. É todo o ritual da cirurgia, né? O capote, touca, propé, montar a mesa. Então eu trouxe do ritual da igreja, né? E da vontade de ser um herói, entre aspas, Sim, isso é um sim. médico de Sim. criança, a vontade de ser médico. E claro, né? A gente gosta de pessoas. Nós não seríamos profissionais da saúde se não gostássemos de pessoas. E não só gostar de pessoas, o André falou uma palavra fundamental, que é a palavra, que é o verbo cuidar. A gente gosta de cuidar. Então, a gente via alguém machucado, em dor, a gente ia lá querer saber que você pode ajudar. Então, tem essa vocação. A teologia, a igreja em si, traz isso muito para olhar para o outro, né? Olhar para o próximo é difícil pra cacete, para cuidar do seu próximo, mas é o que a igreja traz num dos seus ensinamentos, né, cristãos e tal. Então tem tudo a ver com o que a gente faz também como Sim. profissional. Com É um certeza. chamado É também. um chamado também. É uma maneira de eu conseguir exercer a vontade que eu tinha de ser um padre, por exemplo, fazendo na medicina. Eu estou cuidando de pessoas, do físico, e quando a gente dá uma palavra que ela precisa ouvir, também do espírito, se a gente puder fazer isso. Então começou com a luva. Cara, que legal, você vê? Que legal Muito bom. você ver. É muito bom, É. né? O que nos leva a fazer as coisas que a gente faz depois de adulto. Também não tive, a gente escolhe para estudar mais cedo, né? Não tive o Porto Seguro, né? Acabei dando a Eu minha... também não tive. Então, da nossa juventude. Mas não é um arrependimento de Nem jeito não. nenhum. Não, É. não, não, não. É.
porque isso não é medida para ninguém, mas talvez se tivéssemos ido para um porto seguro da vida, não estaríamos aqui Sim. Com certeza. abnegados ou tido a chance de observar um caminho que a gente deveria seguir com mais clareza, né? Então, foi por aí. Maravilha! Maravilha, não só isso, mas meu mestrado é em educação física. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então, eu estou tentando remediar a coisa. Né? Não tá fugindo. Não estou fugindo da raia, não. Cara, que dia especial, o dia do prof na educação física. Profissão difícil no Brasil. Difícil porque, de certo modo, ela é marginalizada, colocada meio de canto por quem deveria sustentá-la, né? A gente começa a ter contato com a educação física na escola, ainda criança, né? Na minha época, eu ainda estudava, ainda era ditadura, então a educação física era disciplina, né? O professor dava. Sim. Sim. Depois, não, talvez não por isso a parte política, mas aí caiu um pouquinho a qualidade nas escolas. Muita gente não quis fazer mais educação. Vai ser o quê? Vai ser professor de educação física? Era optativo. É. É. Chegou a um certo limite absurdo de tirar da grade curricular aqui em São Paulo essa disciplina. E hoje, graças à musculação em si, ao próprio fisiculturismo agora, muitos querem fazer educação física, e seja por isso, que seja por isso. Sim. Então as pessoas têm vontade de novo de fazer educação física. Eu tenho os meus 2 irmãos que são professores de educação física. O mais velho trabalha com um time de vôlei feminino. Olha que uma legal. coincidência aí. E o mais novo é karateca. Mas dá aula também para pessoas em Taubaté, para a prefeitura de Taubaté, pessoas com baixa renda. O que é formidável. Sim. É formidável porque pode transformar pessoas, a saúde das pessoas, você pode mudar o rumo da história de alguém que de repente está hipertenso, diabético, e melhora muito com uma atividade física bem direcionada, bem executada por alguém que saiba o que está fazendo, que é o cuidar, que a gente falou de alguém aqui, né? Ou promovendo mais educação, mais conhecimento através da educação, e você talvez também seja um bom argumentador para os nossos alunos, porque vem da educação física, vem do esporte, sabe o que está falando, Sim. sabe a importância disso. E a Uniguaçu nos dá a chance de trabalhar com educação verdadeiramente. A gente gosta do que faz. A gente poderia até dizer que daria aula, pagaria para dar aula, porque é o nosso templo ali, a nossa praia ali. E ela não é uma mera vendedora de currículos, nada disso. Então a gente tem esse privilégio de cuidar das pessoas, do corpo, da alma, da mente. Tudo começou com a ideia da educação física. Que privilégio. Sim. Sim. Não é isso? Privilégio meu também tê-los aqui. Não como profissionais, como amigos. Por falar nisso, Andrezão, aonde as pessoas podem te encontrar? Mídia social? Qual é a sua agenda? Cursos? Coloque-se. Rapaz, quer saber um pouquinho mais? Gostou do meu trabalho? @André Augusto Silva no Instagram. Ali você vai achar a agenda de cursos, tudo que a gente está fazendo, sempre trazendo uma informação, dicas de treino, como montar o seu treino de uma maneira eficiente, execuções, métodos de intensificação. Então, graças a Deus, a agenda está lotada até o ano que vem. Maravilha. E se você gostou do nosso trabalho, acompanha ali, @André Augusto Silva no Instagram. Maravilha. E vale a pena, viu, menino? E É vale a bom. pena. E de modo divertidíssimo. Isacão,
Mídia social, onde as pessoas te encontram, o que está fazendo, a sua agenda, conta pra nós. Rapaz, eu me encontro todo dia aqui no polo da Uniguaçu São Paulo, né? Fica na Cincinato Braga 540. Mídias sociais, aí eu tenho o Instagram, que é Isaac e Augusto ali, né? Facebook a gente quase não usa. Eu também não. Então, eu sempre tô por aqui. De segunda a sábado e domingos também estamos aparecendo de vez em quando tem curso aqui, né? Mas vai ser sempre, para quem está assistindo aí, que está acompanhando a gente hoje, quiser fazer parte da Uniguaçu como aluno, quem sabe futuramente como professor, como colaborador, só procurar a gente aqui, né? A gente sempre está dispostos a conversar com todo mundo e venha fazer parte da Uniguaçu também. Exatamente. Eu ia fazer para Dona Iguaçu, nós temos já as pós em andamento, os cursos de extensão também, e teremos grandes e boas novidades Com para esse certeza. segundo semestre e para o ano que vem também. Eu queria agradecer vocês que nos assistiram, pela paciência de nos escutarem. Esse foi o primeiro podcast com vocês dois. Eu quero mais um, ou mais 2 ou 10. Sempre que chamar. Porque isso aqui foi para apresentar vocês e tal aqui comigo, né? E eu vou falar, hein? Mas eu Tem quero- história do Tem- Paralímpico pra cá. Tem histórias. Várias histórias, Andrezão. Várias histórias. Eu quero contar depois, num outro episódio. Você gostou? Então, só se gostou mesmo, curte aí, se inscreva no nosso canal, Mad Max Podcast, e ativa a sineta para receber as notificações, novidades do nosso Mad Max Podcast. Agradeço imensamente vocês, Andrezão. Obrigadão, que mas tá no pelo intervalo convite do aí, trampo. sempre que quiser. Obrigado, Marcelo. Estamos sempre Obrigadão. juntos. Felicidade Precisar. imensa em tê-lo novamente. Você sabe do que eu tô falando. Sim, tamo junto. Abraço! Abraço. Até mais.